Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinário de hoje, né? Para quem já tinha se inscrito numa sessão anterior, a gente acabou tendo que remarcar o webinário de hoje, mas espero que vocês todos possam aproveitar muito bem. A gente tem a honra hoje de contar com a participação do professor Fabiano Vieira de Landa. Professor Fabiano, ele é graduado em odontologia pela Universidade Severino Sombra de Vassouras, Rio de Janeiro, especialista em prótese dentária pela Escola Suprema, pós-graduado em periodontia e implantodontia pela ABO de Juiz de Fora, mestre em clínica odontológica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, doutor em clínica odontológica pela São Leopoldo Mandic. O tema que ele vai trazer para a gente hoje é um tema super importante para quem faz clínica, né? Que é como realizar a escolha de cor em odontologia. Então, obrigada, professor. Mas eu queria te pedir uma licença antes de passar a palavra a você. Eu precisaria dar uns recadinhos, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez. Então, a gente usa essa plataforma do GoToWebinar, né, para transmitir a aula. E vocês, todos os participantes, ficam com o microfone desativado, né? Nós deixamos de propósito o microfone desativado para que a gente não tenha interferências, ruídos e que isso possa atrapalhar o desenrolar da aula. Mas a gente convida todos que façam suas perguntas em caso de dúvidas no campo de perguntas. Então, vocês vão olhar no menu e no campo de perguntas, vocês podem colocar as perguntas. A gente já combinou previamente que essas perguntas vão ser feitas e respondidas no final da aula. Assim, a gente tem um andamento mais continuado, tá bem? No final do webinário, a gente tem sempre umas 2 ou 3 perguntinhas para entender o que vocês acharam sobre o tema, sobre a aula e quais são os temas de interesse para que a gente possa se organizar aí para os próximos meses e trazer assuntos que possam atender às expectativas de vocês, tá bom? Já falei demais, então agora eu passo a palavra para o professor. Obrigada, viu, professor, de novo aí pela tua participação com a gente. Bom, boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Obrigado aqui, Patrícia, pelo convite, né? Nós estamos um tempão tentando marcar essa aula, né, entre os encontros e desencontros, e hoje quase que ocorre mais um desencontro, né? Nós vamos testar aqui no computador, não conseguia projetar, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas já solucionamos prontamente. Então, primeiro, gostaria de agradecer ao Acusa pelo convite, a doutora Patrícia, a parceria que a gente tem aí ao longo dos anos aí também, e tudo, e agradecer a vocês que estão aqui hoje querendo aprender um pouquinho. Não digo aprender, porque quando a gente ensina, a gente também aprende, e a gente aprende, quando a gente é professor, a gente aprende muito mais do que ensina. A verdade é essa, porque essa convivência diária dentro de sala de aula, em curso de pós-graduação, em eventos científicos, a gente sempre traz aquilo para a gente que a gente busca agregar para o nosso consultório. Então, o que eu tenho para falar com vocês aqui hoje sobre essa seleção de cor, né? É um tema muito complexo para a gente discutir. Né? A gente ficaria aqui discutindo uma tarde inteira para a gente falar sobre seleção de cor, melhor método, forma de seleção. Mas eu acho que hoje eu venho buscar aqui falar para vocês de alguns conceitos básicos que a gente precisa entender, precisa dominar e precisa entender para a gente ser mais assertivo na escolha de cor. Por que eu digo ser mais assertivo? Porque só erra quem faz. Eu erro na seleção de cor? Erro. Você que está aí do outro lado, colega de trabalho, também erra? Também erra. E o que a gente pode fazer? Nós vamos ver algumas estratégias hoje para a gente poder fazer, para a gente diminuir o nosso erro e a gente ser mais assertivo. Beleza? Então, eu queria compartilhar com vocês experiências de dia a dia de consultório. Eu tenho 17 anos de formado, leciono já há 3
Será que travou? Não sei se eu que travei. Eu acho que o professor travou aqui. Eu vou pedir para ele sair e entrar de novo para ver se a gente consegue de novo reconectar. Eu achei que até tivesse sido eu que estivesse travada, mas acontece mesmo, né? Alguma instabilidade da internet e a gente acaba tendo isso. Então, assim, para quem só recapitulando, para quem entrou depois, quem tiver dúvidas, por favor, coloquem suas dúvidas no campo de perguntas, tá? Que a gente vai esclarecendo. Para quem tiver com o celular, vocês podem ver ou o apresentador, ou o professor, ou a apresentação, tá bom? Voltei, Patrícia. Oba, então tá bom. Tava aqui dando recadinho de novo para quem entrou depois, mas tá tudo certo. Pode retomar Tudo da certo. onde você Então, parou. vamos lá. Voltando a falar o que eu estava falando aqui, nós vamos tentar ser mais assertivos. Peraí, tá dando aí. Eu posso compartilhar minha tela, Patrícia? Pode sim. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou fechar minha câmera, meu áudio, agora fica com você, tô aqui nos bastidores e qualquer coisa que a gente precisar, eu entro de novo, tá? Tá joia, obrigado. A gente está vendo a sua tela, mas a gente ainda não está vendo a sua apresentação. Agora sim. Uhum. Isso, estamos vendo. Bom, então vamos lá, gente. Quando a gente fala em seleção de cor em odontologia, né, algo assim complexo, né? A gente tem que entender algumas coisinhas e entender, principalmente quando a gente fala em resina composta, a gente precisa entender um pouquinho como é essa resina composta, né? A gente não precisa só entender, a resina composta ela tem uma matriz orgânica, uma matriz, não sei o que, um bis-GNA. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de entender a resina composta na sua forma química. Estou falando da gente entender sobre a resina composta e desmistificar. Será que a gente conhece e a gente domina aquela resina que a gente trabalha? Será que se eu pegar a minha resina composta, eu sei o que é um A3, eu sei o que é um BL, eu sei o que é um A3, um A3,5, um opaco, eu consigo entender o que é aquilo que eu tenho na minha resina composta? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender como é que é formado essa cor, né? A cor é um fenômeno óptico, né, gente? Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender, que ela vai ocorrer sempre que tem presença de luz. Essa é a verdade. Então, quando eu estou num quarto escuro, eu vejo tudo preto, eu não vejo nada, porque eu não tenho luz. Então, o que acontece? A gente tem que ter o quê? Ela ocorre a cor na presença de luz. Então, envolvendo percepção ocular, aspectos psicológicos do observador e um objeto a ser observado. Então, eu tenho luz, eu tenho uma explosão de cores no céu, por exemplo, no Réveillon. Eu tenho algo que eu vejo, eu olho para o dente do paciente e eu consigo ver cores. Mas eu acho que o que mais a gente consegue ver quando a gente olha no dente do paciente, principalmente no dente anterior, a gente mais percebe valor do dente do que cor. Nós vamos entender isso do que eu estou falando. Então, quando a gente começa a falar de cor, a gente precisa lembrar de alguns conceitos
básicos que a gente via lá na faculdade. A gente precisa voltar a entender basicamente de 3 aspectos, quando a gente falava de matiz, croma e valor. A gente precisa entrar nesse mérito, a gente precisa entender, porque assim a gente vai conhecer a cor que a gente está trabalhando para o nosso paciente e poder entregar melhor. A partir do momento que eu conheço a cor que eu quero dar para o meu paciente, que eu conheço a cor do meu paciente, a cor do dente do meu paciente, eu conheço a cor da resina que eu trabalho, eu consigo ser mais efetivo na escolha da cor que eu vou utilizar, da resina que eu vou utilizar, e ser mais assertivo em acertar a cor de um paciente. Por quê? Acertar a cor de um paciente com uma resina. Porque Professor, ficou mudo. Oi. Agora voltou. É muito mais fácil acertar uma cor de um dente posterior do que a cor de um dente anterior. Por quê? Porque o reflexo de luz nesse dente anterior é muito maior. Nós vamos ver isso aqui. Então, a gente vai verificar algumas coisas. Nós vamos navegar em alguns tópicos da odontologia. Então, nós vamos falar de matiz, de croma, saturação, translucidez, opalescência, fluorescência, índice de refração. São vários tópicos que fazem com que eu tenha uma assertividade maior na escolha da minha cor ou uma assertividade maior no aspecto final de uma restauração. Não dependemos só disso. Será que eu consegui copiar nessa restauração anterior todos aqueles aspectos morfológicos do meu dente? Eu consegui fazer aquela anatomia primária bem feita do meu dente, uma anatomia secundária do meu dente bem feito? Na hora de eu dar aquele detalhe final, conseguir copiar as periquimáceas que eu tenho no meu dente vizinho, naquele meu dente que eu estou pretendendo fazer. Então, nós precisamos observar muito bem tudo isso, para que a gente consiga ter um efeito final no meu dente, que seja favorável para o meu paciente. Né? Essa é a verdade. Então, quando eu falo em matiz, a gente lembra de quê? Matiz é o quê? É o nome da cor, né, gente? É aquilo que a gente vê e fala assim, o meu paciente é A1, é A2, é B1, mas a matiz é o quê? É aquele A, é aquele B, é aquele C, é aquele D, não é? São aquelas cores clássicas que a gente vê numa escala Vita. E vocês vão poder observar depois que eu monto essa escala Vita, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Vocês podem observar aqui, vai ter uma foto mais para frente, que demonstra de forma melhor. A minha escala Vita não está aqui A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Não. Ela está de uma forma montada diferente. Nós montamos essa escala de Vita de uma forma crescente, para que a gente consiga observar melhor esse dente. Então, o que acontece? Nada mais é quando eu falo em matiz, é aquele A da minha resina, é o B da minha resina, é o C da minha resina, é o D da minha resina. Mas quando eu falo em A, o dente do meu paciente é A3. Quer dizer que ele é então puxado para o amarelo? Não, não confunda o A com o amarelo. Quando eu tenho um dente de matiz A, ele quer dizer que ele é puxado mais para o marrom, mais para o bege. Não, Fabiano, mas a minha resina que eu pego uma minha resina A, ela não é marrom. Sim, o pigmento que se coloca naquela resina é um pigmento puxado para o marrom, puxado para o bege. Então, a gente diz que a matiz A é uma matiz de cor marrom, de cor bege. Quando eu pego uma matiz de cor B, é uma matiz de cor amarela. A C de cor cinza e a D uma de vermelho acinzentado. Então, isso são as formações das cores dentro de matiz. Né? Lembrando que de 75% a 80% dos nossos pacientes são de matiz A. Qual é quando a gente fala quando a gente fala... Rapidinho.
Quando a gente fala quando a gente fala em matiz, então, a gente tem que observar isso. Então, quando a gente fala matiz, matiz é o nome da cor, é aquele A, aquele B, aquele C, aquele D, que a gente compra a nossa resina dental. Então, me dá uma Carisma Diamond A1, me dá uma Carisma Diamond B1. E existem as cores também, né? Que são, vamos dizer assim, outras cores especiais. Eu quero um opaco médio, eu quero um opaco dark, ou seja, um opaco mais claro, um opaco mais escuro. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Então, falando em matiz, é o nome da cor, né? Então, é isso. Quando a gente fala em croma, croma, na verdade, é o quê? É a saturação. É a quantidade de pigmento que eu tenho na minha cor. Então, se eu sei que a minha matiz, por exemplo, é A, por exemplo, meu paciente tem um dente mais puxado para o tom de marrom, bege, ou tem um paciente B, um dente mais amarelado, como se diz em matiz. Mas qual é a saturação? Ele é um dente mais saturado ou menos saturado? Isso é muito importante da gente entender também. Porque eu pego, por exemplo, as minhas resinas e pego lá, por exemplo, a minha resina. Pego uma resina A3, pego uma resina A2. A minha resina A3, ela não é uma resina mais escura do que a minha resina A2, ou seja, elas têm a mesma matiz, a matiz A, mas o seu croma é diferente. Uma é um croma 2, outra é um croma 3. Ou seja, a saturação de pigmento é diferente. Entendido? E aí, a gente tem também o quê? A questão de valor. O valor é o quanto de branco ou o quanto de escala de cinza eu tenho nesse dente ou nessa resina. Ela pode ser menor ou maior. Quando eu tenho, isso é muito fácil de eu interpretar. Quando eu penso da seguinte forma, quando a minha croma e o meu valor eles são inversos. Quanto menor o meu croma, ou seja, menor a minha saturação, maior o meu valor. E assim, inversamente. Tá? Então, olha só, quando eu vejo o valor do meu dente, eu estou vendo literalmente o quê? Quanto de branco eu tenho nesse paciente. Né? E para eu observar tudo isso, o que faz com que eu consiga observar isso na odontologia? Nós vamos observar com nossos olhos através de quê? Nós temos duas células muito importantes para a gente conseguir fazer essa visualização no nosso olho, que são os cones e os bastonetes. Nossa, Fabiano, que viagem. Então, olha só, quando eu falo nas células cone, dentro do nosso olho, nós temos cerca de 6 milhões dessas células. Elas são responsáveis pela observação de quê? Elas são responsáveis pela observação da cor. É ela que vai ver o quê? É ela que vai observar o vermelho, é ela que vai observar o azul, o verde. Então, é ela que vai fazer a formação das cores no nosso olho. E nós temos os bastonetes, que são muito mais células. Nós temos 100 milhões. E são elas que vão ver os tons de cinza, que vão reconhecer a luminosidade. Por isso que quando a gente quer acertar uma resina anterior, a gente precisa muito mais acertar o valor da nossa restauração, que é o quanto essa restauração tem de branco ou de brilho, vamos dizer assim, do que propriamente a cor. Por isso que quando a gente quer acertar uma cor de um dente anterior, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, nós vamos tirar uma foto, a gente tira essa foto como? Colorida e olha no celular? Não, preto e branco. E olha, se o valor da restauração que eu estou fazendo está igual ao valor da restauração do dente que está sendo restaurado. E a gente tem outros, né, observações que a gente tem que fazer no nosso dente quando a gente está
fazendo uma restauração. Outro fator muito importante de se observar é a translucidez do dente. Eu não posso querer restaurar um dente anterior, onde ele tem uma borda incisal translúcida, e eu entro com uma dentina muito opaca até a minha borda incisal, e depois venho recobrindo com um esmalte, né? Eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar aquele espaço para onde eu vou trabalhar, ou com uma resina incisal, ou com uma resina de efeito, para depois entrar com a minha resina de... Depois eu venho entrando com a minha resina de esmalte. Então, a translucidez é aquilo que a gente observa muito grande, o quê? Por exemplo, um insufilme de um carro, né? Eu posso dizer que o meu insufilme mais opaco, o meu branco mais opaco, seria um insufilme, aquele G5, muito escuro, onde não deixa eu passar nenhum tipo de luminosidade, entendeu? Então, eu tenho que observar e eu tenho que saber muito bem trabalhar a minha dentina e trabalhar esse efeito de translucidez, principalmente quando eu quero esconder o defeito. Tá? Olha só, a minha translucidez é muito importante. Dependendo do que eu quero esconder, o que está atrás, eu tenho que usar algo que seja menos translúcido. Por isso que quando você vai trabalhar com alguns tipos de dentina, você tem uma dentina mais opaca, uma dentina de média opacidade ou uma dentina de grande opacidade. Por isso, você dependendo do que você quer mascarar. Só que muitas das vezes a gente quer fazer, por exemplo, trabalhar em cima de um dente escurecido. Às vezes, se eu coloco uma camada de dentina muito espessa, muito grande, eu não tenho, para conseguir opacificar aquilo que está ali atrás, eu não consigo trabalhar com o meu esmalte num volume adequado. Então, qual é a estratégia que eu posso utilizar? Eu posso usar um corante atrás. Eu vou lá, passo o corante como se fosse um preparo daquela superfície dental e depois eu venho entrando com a minha dentina, entrando com o meu esmalte. E aí eu vejo que eu preciso ter o quê? Copiar algumas coisas que tem nesse dente. Preciso que esse dente tenha a mesma textura, o mesmo brilho. Eu preciso que ele tenha uma forma geométrica para que a luz seja refletida de forma igual. Daí de ser muito importante, quando eu trabalho em dentes anteriores, eu acho que todos que estão aqui devem compartilhar dessa mesma ideia que eu tenho, que eu acho que é um dos casos mais difíceis que a gente tem na odontologia, quando o nosso paciente chega com uma fratura extensa classe 4 no central. Eu acho que é muito mais difícil de você fazer ela em resina e ela se tornar de forma imperceptível do que quando o paciente chega para fazer 6, 7, 8, 10 lentes de contato, onde eu vou poder, de forma igualitária, distribuir a dentina, igualitária, distribuir o que eu quero de esmalte, igualitária, distribuir o que eu quero de translucidez de borda incisal. Aqui não, eu preciso copiar. E um macete muito bom que eu gosto de passar para os meus alunos são que a gente precisa trabalhar muito bem as arestas dos dentes. Então, a gente precisa trabalhar a aresta mesial, a aresta distal, de forma de um central ter essa aresta igual ao central do lado. Como é que eu faço isso? Com um passo de ponta seca. Eu pego a aresta de um dente que está no tamanho original, aquele dente que não está abalado, transfiro com um lápis cópia para o meu dente do lado, vou fazer as minhas resinas e depois vou trabalhar o quê? Brilho, textura, vou ver se ela tem alguma depressão que eu preciso fazer igual no outro dente, vou fazer as minhas periquimáceas e faço isso com o quê? Com brocas de acabamento, com discos de acabamento, para a gente conseguir ter um efeito melhor para esse paciente, para a gente ter algo que seja mais imperceptível que nós tenhamos feito alguma interferência nesse paciente. A fluorescência é muito importante, né? Hoje a gente não existe, acho que mais no mercado, resina que não tem fluorescência.
A fluorescência ela é muito importante. Imagina antigamente quando você via o que é a fluorescência primeiro, né? Vamos falar. É uma propriedade óptica dos materiais capaz de absorver toda a luz. Lembra quando você ia numa boate, que você via aquela luz negra da boate, parecia a pessoa que tinha uma faceta de resina no dente anterior, aquela luz batia naquela resina anterior do paciente, aquele dente ficava escuro. De repente, o cara entrava na pista de dança e ficava banguelo. É isso. Então, a fluorescência é a capacidade de absorver luz. Então, a gente tem... hoje, a gente precisa trabalhar com as resinas que sejam isentas, né? Então, o que acontece? Mesma coisa, hoje a gente trabalha isso até em prótese total. Hoje, as próteses totais, a gente faz hoje, principalmente hoje na era do protocolo, né? Mas existe muito protocolo cerâmico, mas ainda tem muito protocolo em acrílico, né? Então, quando a gente fala isso tudo, a gente precisa ter um ambiente ideal, um ambiente satisfatório para a gente realizar essa escolha de cor. Então, a gente pensa o quê? Gente, quando eu tenho um consultório, preferencialmente eu tenho o quê? Eu tenho uma janela próxima, né, à minha cadeira, né? A gente gosta de ter alguns parâmetros que a gente utiliza para fazer essa seleção de cor, né? Principalmente, vou fazer uma resina num dente do paciente. Nunca se faz a seleção de cor depois que o paciente está isolado. Porque o paciente com isolamento absoluto, o paciente dali o dente desidratou. Então, o ideal é a gente chegar ao quê? No início da consulta, vai fazer a seleção de cor, dente hidratado, faz uma boa profilaxia e faz a seleção de cor. Agora, posso usar escala Vita para seleção de cor de resina? Essa é uma pergunta muito interessante. Não posso. Fabiana, por que eu não posso? Porque a escala Vita não é uma escala de porcelana. Quando eu falo em resina composta, eu preciso usar uma escala de resina composta compatível com a resina que eu trabalho. Se eu não tenho, eu trabalho com a Carisma Diamond. Eu gosto de trabalhar no meu consultório com Carisma Diamond. Eu acho que é uma resina que a gente tem excelente polimento, estabilidade de cor, não tem efeito chiclete, ela dá bom polimento, tem um escoamento muito bom na hora que a gente faz, que a gente condensa aquela resina, que a gente faz uma aresta, que a gente faz uma cúspide, na hora que você tira a espátula, ela não volta. Então, tipo assim, isso é muito importante a gente trabalhar. E um custo-benefício ótimo também. Então, o que acontece? Você trabalhar com uma resina, você precisa ter a escala de cor. Fabiano, eu não tenho a escala de cor da resina que eu faço. O que eu posso fazer? Faz várias bolinhas daquela resina, na mesma espessura, comprimento, largura, tudo igualzinho. Fotoativa, dá o polimento e prega umas pontinhas plásticas e escreve nela qual que é a cor que você fez. E você vai poder ter um parâmetro de comparação. Hoje a gente vai olhar, então, a gente vai falar assim, Fabiano, eu preciso fazer a seleção de cor do meu paciente. Qual que é a melhor opção, então? Logicamente, fazer uma seleção de cor de dia, aquele caso mais complexo, aquele caso mais difícil, a gente tem que tentar levar ele sempre para trabalhar o quê? De dia. Primeiro caso do dia, eu vou trabalhar com um paciente que tem o quê? Uma maior dificuldade. Se eu vou separar uma manhã inteira, vou fazer 3 dentes anteriores, seleciona a cor e tal. Qual a estratégia que a gente pode utilizar? Posso utilizar um dispositivo auxiliar, um ring light, um smile light? Sim, pode, mas se a gente tiver uma luz branca de 5.500K, já ajuda a gente no consultório. Tá? Cor para cerâmica e tal? Sim, cor para cerâmica, escala Vita. Cor para resina, nós vamos utilizar a escala de resina. E tem alguns pontos que são muito importantes da gente observar, né? A gente precisa respeitar alguma coisa, a gente precisa respeitar, por exemplo, o preparo do cliente. Será que aquele cliente está num preparo favorável?
Ah, a gente entra muito num caso de fazer ou não fazer, por exemplo, em classe 4 anterior, o slice para a gente fazer uma resina. Fabiano, você faz slice ou você não faz slice para a resina anterior? Uma pergunta que a gente vê muitos colegas fazerem para a gente. Bom, depende. Tem casos que eu faço, tem casos que eu não faço. Depende da dificuldade que eu vou ter naquele caso para acertar na cor daquele meu paciente. Um paciente que ele tem muito manchamento, um paciente que tem uma cor mais difícil de a gente acertar, é sempre interessante fazer. O caso que não tem essa dificuldade tão grande, eu não faço. Então, eu não tenho essa objetividade de falar para você, faz slice, não faz slice. Faz ou não faz, Fabiano? Depende. Tá? E o que a gente quer hoje para o nosso paciente é estética. Né? Todo paciente hoje ele quer chegar no seu consultório, ele quer ter estética. Ele quer sair com dente branco, ele quer sair com aquela resina imperceptível e ele quer que você trabalhe numa maior eficiência e menor tempo. Né? Então, hoje, para a gente conseguir estética, a gente tem N possibilidades. Eu posso fazer uma coroa total, eu posso fazer uma lente, eu posso fazer uma resina direta, eu posso fazer uma resina indireta para esse meu paciente, ou eu posso trabalhar diretamente com resina composta na boca do meu paciente, sabendo de dominar o quê? Eu preciso dominar qual tipo de resina eu trabalho, quais são as propriedades ópticas da minha resina e não. Fabiano, como que eu treino não? Não é fazendo, gente. Uma vai ficar mais ou menos, outra vai ficar mais ou menos, outra vai ficar mais ou menos, na outra vai começar a ficar legal, e daí em diante você vai pegando o fio da meada e fazendo de forma bem simples, objetivo. Existe um pouquinho de receita de bolo para se fazer resina, né? Depois você vai vendo que você vai conduzindo os seus casos a virarem um caso mais ou menos dentro daquele padrão. E outra coisa, por exemplo, como que eu acerto a cor, por exemplo? Ah, vou fazer uns laminados cerâmicos, já que nós estamos falando de cor, né? Hoje o laminado cerâmico está muito em alta, né? Todo mundo tem um paciente que chega no seu consultório e ele quer fazer um laminado cerâmico, ele deseja ficar com os dentes mais brancos de forma rápida. A gente tem essas pastas Traim, né, para cimentação, que a gente pode verificar se o substrato, qual cor que eu vou deixar o meu substrato, que vai ficar diferente. Olha nessa imagem aí, são duas porcelanas da mesma cor, com pastas Traim de forma diferente, e aí a gente vê que a gente tem objetivos e resultados diferentes. Então, seleção de cor para porcelana, a gente utiliza a nossa Vita clássica. Mas olha só, nada de colocar a nossa Vita clássica em aí, ó, A1, A2, A3, A4. Olha como é que nós vamos selecionar. Nós vamos colocar a nossa escala Vita, nós vamos colocar ela, então, em vez de ser na ordem de matiz e croma, não, nós vamos estabelecer ela em forma de valor, olha só. Como que eu faço isso? Dessa forma. Olha aí. Pode printar a tela, está até aí, ó, a hora da foto. Você vai passar a organizar a sua escala desta forma, olha só, em ordem de valor. Ela vem do dente mais claro, subindo para o tom do dente mais escuro. Então, fica muito mais fácil eu chegar na frente do meu paciente e eu verificar, porque eu não tenho aqui A1, 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 B2, A1, não. Eles estão subindo em direção ao valor, né? E aí a gente vai ter um objetivo maior. E para ter um sucesso, quando eu falo de comunicação com o laboratório, por exemplo, Ixi, será que travou?
Tá travado o áudio do professor. Eu achei que fosse a minha internet, mas eu estou checando aqui com algumas pessoas que estão assistindo. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se ele consegue entrar de novo. Espera aí, que ele está me mandando um áudio. Ele está saindo e entrando novamente. Vamos ver se vai dar certo. Ai, que pena, né? Tão interessante a aula dele. Vamos esperar só um pouquinho. Peço paciência de vocês. Desculpas também. Mas eu acho que está com um pouquinho de instabilidade aí o áudio dele. Aproveitando, né, para falar para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no campo de perguntas, que aí a gente transmite para o professor no final da aula e aí ele vai responder. Olha lá, o professor voltou. Voltou, mas o teu áudio está desligado, eu acho. Voltou? Ai, isso, eu vou te tornar apresentador de novo. Veja se você conseguiu receber. Obrigado. Gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu na minha internet. Está com 340 mega aqui e está caindo às vezes. Eu não sei o que está acontecendo. Mas então vamos voltar aqui. Nós já temos 40 minutos de aula quase. Vou falar mais um bocadinho ainda para vocês e já deixo as perguntas para vocês. Tinha parado nesse slide? Foi isso mesmo. Então tá. Então, peraí, deixa eu. Eu até achei que tivesse sido a minha. Não, agora foi. Foi? Pronto. Foi, tá tudo certinho. Vou sair de cena de novo, tá? Então, olha só, gente. Quando a gente fala em comunicação, hoje com o laboratório, por exemplo, de seleção de cor, por exemplo, não falando de resina composta, mas falando de laminados. Cara, uma câmera boa no consultório, hoje todo mundo tem. Mas hoje, o celular resolve. Hoje, por exemplo, eu estava comentando com a doutora Patrícia, hoje todo mundo tem um celular com uma câmera boa. Então, se você tiver uma câmera profissional, beleza. Tirar sempre no modo manual, uma lente macro 100, abertura do diafragma A1 para 16, mais ou menos, usou ISO de 100 a 400. Agora, flash, vai depender. Você pode usar um flash circular ou um flash twin. Eu gosto mais do twin, que dá menor reflexo de luz. Mas, beleza. Mas vamos falar de um modo muito mais fácil da gente fazer hoje uma foto. Hoje, 80% do pessoal que é dentista que eu conheço tem um iPhone. Ou tem um Samsung. Eu tenho um iPhone, mas eu acho a câmera do Samsung muito melhor. Então, a primeira coisa, a gente vai lá nas funções da câmera e ativar aquele modo de grade. E ativa em grade, por quê? Você vai dividir a sua tela do celular em 9. Você vai tirar sempre a boca do paciente na fotinha do meio. Deixar o zoom em mais ou menos 3 vezes e ficar a 2 metros do paciente. Você vai ter um sorriso do paciente bem efetivo, tá? E aí você vai conseguir tirar registros de foto bem legais para você conseguir comparar até mesmo antes e depois do que você está fazendo, tá? Isso é bem importante. Como é que eu faço a seleção, então, de cor da minha resina composta, gente? Falando um pouquinho de seleção para porcelana, que não é muito foco, mas eu falei porque a gente precisa abordar. Resina composta, como que eu vou fazer técnica de seleção de cor? Posso utilizar as minhas escalas de cores? Posso, eu uso a Durafil, eu uso a Carisma Diamond, eu uso uma Carisma Clássica, ou uso outra que seja. O importante é a gente ter
uma escala de cor, né, compatível com o sistema de resina que a gente trabalha. E aí, alguns estudos mostravam que o quê? Que a gente, quando faz a seleção de cor por métodos visuais, a gente consegue ter muito mais acerto do que, às vezes, quando a gente usa uma escala de cor. Então, para passar por isso, ó, esse clássico aqui, ó, o Baratieri, por exemplo, acha que às vezes tem algumas limitações e tal, e tudo são, mas a gente acha que se a gente faz um mapeamento de cor, gente, é isso que vocês precisam fazer. Pensa comigo. Chegou aquele incisivo central. O meu incisivo central, ele não tem a mesma cor da borda incisal até a cervical. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso mapear a cor desse dente. Todo incisivo central, ele não tem uma cervical mais escura. Por quê? Porque ele tem mais massa de dentina naquela região e menos volume de esmalte. No meio do dente eu tenho uma outra cor e na incisal eu tenho uma outra cor. Então eu vou pegar pequenas bolinhas de resina, não faço condicionamento ácido, não faço adesivo, não faço nada. Vou colocando essas bolinhas das cores que eu acho que é na boca do meu paciente, vou anotando num papelzinho ao lado, e aí eu faço o quê? Fotoativo. Jogo um spray de água, peço o paciente para passar a língua, e aí eu observo. Será que aquela cor é a que vai o que eu preciso fazer? Ou não? Opa, aqui na cervical eu acertei, mas no meu terço médio não está legal, não. Eu acho que em vez de B1 aqui, eu devo usar uma B2 nessa região. E aí a gente vai fazer um mapa de cor e chegando na essência da cor que a gente quer para o nosso paciente. É um método bem simples da gente fazer uma seleção de cor, bem assertivo, barato. Pedacinho de resina, gente, uma bolinha de resina bem pequenininha, e a gente coloca ali. Dica importante, eu preciso conferir o valor se eu estou acertando. Por quê? Lembra quando nós falamos da visualização? Eu visualizo muito mais em tons de cinza do que em tons coloridos pelos meus olhos. Então, eu tiro uma foto preta e branca para ver se o valor daquela restauração está assertiva. No meu mapa de cor, tiro uma foto preta e branca e vejo se está com o mesmo brilho, com a mesma intensidade de cor. E aí, eu posso fazer o quê? Fazer o meu preparo dental, fazer a troca daquela restauração ou fazer aquela restauração direta que eu quero fazer no meu paciente. Então, são dicas bem simples. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é formado essa cor, né, de matiz, croma, valor, o que é cada coisa, e entender que a gente precisa conhecer aquela resina que a gente está trabalhando. E conhecer e poder fazer uma seleção de cor de forma efetiva. A gente pode fazer também um mock-up de cor. Olha só, o paciente chegou com uma fratura no meu consultório, eu não faço condicionamento ácido, não faço nada. Está vendo que eu não está uma resina 100% a qualidade dessa resina, não está com polimento, não está com nada. Mas eu vou fazendo as resinas, eu usei lá atrás para fazer a minha concha palatina, a resina tal. Usei para fazer a minha dentina, a resina tal. Usei para fazer o meu esmalte, tal resina. Fotoativei, hidratei. Opa, ficou legal. Então, beleza, eu vou lá, removo, anotei no papelzinho, fiz meu mock-up de cor e vou para a boca do meu paciente fazer. É algo bem simples. A gente precisa entender, né, técnica de estratificação, um pouquinho de dente anterior, né? Newton Fall fala muito bem disso. Então, a gente, quando vai fazer a resina de dentina, a gente põe sempre um croma acima do que foi selecionado. O que é isso? Aí eu selecionei uma resina A2, eu vou fazer a minha dentina A3.
básico, assim, tá? A gente tem um esmalte sempre mais translúcido e menos acromático, então a gente tem uma dentina mais opaca, então a gente vai ter uma assertividade muito maior, tá? Essa é a verdade. Então a gente tem que pensar o quê? Essa foto aqui é bem interessante. Isso aqui, se a gente fosse falar aqui de resina, se a gente tivesse tempo, né? Nós ficaríamos falando uma tarde inteira em cima dessa foto. Quando eu vou reconstruir um dente inteiro, e aí? Vai depender muito do tipo de dente do meu paciente que eu tenho. Então, eu preciso entender. Então, aqui, por exemplo, no número 2, quando eu vou fazer a minha concha palatina, eu vou usar algo que seja translúcido. Vou usar uma dentina de valor. E aí, onde tem o 4 e o 6, será que eu vou utilizar resinas de efeito ou não? Ah, vou usar uma resina de efeito, uma clear opal aqui? Não vou. Vou usar só uma resina de esmalte e vou pular essa etapa. Então, eu preciso, para poder falar isso daqui, para poder verificar isso daqui, a gente precisa entender e verificar como é o dente do meu paciente. Se eu estou fazendo um 11, eu observo o meu 21, ou se eu estou fazendo uma reanatomização em resina composta de canino a canino nesse meu paciente. Aí fica a sua livre escolha. A sua conversa com o seu paciente é aquilo que vocês pré-determinaram antes, e aí vocês fazem da melhor forma que vocês acharem. Tá? Então, assim, são algumas técnicas, né? Assim, alguns macetezinhos, algumas dicas de consultório do dia a dia. Era uma aula que a gente podia ficar falando aqui de 2 da tarde às 8 horas da noite, a gente não ia falar, e a gente ia poder falar em técnica realmente, né? Mostrar a técnica de como é que se faz, mostrar a técnica, mas aqui, pela pouco tempo que a gente tem, que se preferir dar uma pincelada geral um pouquinho no assunto. Eu sei que às vezes abre a nossa cabeça para algumas coisas, né? A gente abre a mente, abre o pensamento e começa a mudar o que a gente tem que fazer no consultório, no dia a dia. E é isso, então, uma frase aí do nosso grande Ayrton Senna, né? Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega. Então, a gente tem que passar para o nosso paciente, eu digo para os meus alunos sempre assim, a gente tem que trazer para o nosso paciente e querer fazer para o nosso paciente sempre que a gente conseguir fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue que o nosso melhor seja a expectativa do paciente. Já aconteceu comigo, já vai acontecer com você, e acredito que com todo mundo já aconteceu. Mas se você faz com amor, se você faz com fé, se você faz com vontade de fazer o melhor para o seu paciente, eu te garanto que 99% das vezes o seu paciente sai satisfeito com você. Tá joia, gente? Um abraço para todos, uma boa noite. Já estamos entrando agora, né, nesse de tarde. Vou deixar a doutora Patrícia para mediar as perguntas aí e que eu possa acrescentar um pouquinho mais para vocês. Obrigado, Patrícia. Obrigada, eu que agradeço, professor. Todo mundo está te elogiando aqui nos comentários, dizendo que a aula é excelente. Até teve uma hora que deu uma travadinha, a gente falou, ai, que pena. E o pessoal, ai, que pena mesmo, porque está sendo excelente o conteúdo que está sendo passado. Uma pergunta que tem aqui é se você faz escalas para os diferentes sistemas de resina, se você faz a tua própria escala ou usa as cores chaves, enfim, você tem isso então, meio que... Deixa eu explicar para vocês. Eu sempre faço a escala de cor da resina que eu trabalho. Sabe o que eu uso, gente? Sabe aquela colherzinha que você tem lá na recepção que o seu paciente mexeu o cafezinho? De acrílico. Eu pego a pontinha dela, faço uma bolinha. O que eu fiz? Eu peguei uma resina, uma silicone de adição e fiz uma bolinha do tamanho padrão, com a mesma altura. Então, eu preencho aquilo com a resina, venho, fotoativo, tiro dali, pego ela com super bonder mesmo, na pontinha da colherzinha, e vou lá na colherzinha e escrevo com aquela caneta de marcar texto. A1 Carisma Diamond. A1 não sei o quê. E aí eu tenho aquela minha própria escala. De acordo com a escala que eu vou usar, eu vou checando na boca do meu paciente. É uma ideia bem legal e baratinha de fazer. Maravilha.
Maravilha. Tem uma pergunta do Cláudio. O que você acha da escala 3D Master? Ô, Cláudio, eu acho, na verdade, que é uma escala difícil de trabalhar, entendeu? Eu acho que é uma escala que funciona muito, mas o dentista ainda não está bem adaptado. E muitas vezes o técnico não está. Então, quando você trabalha com a escala Vita Clássica, eu acho que a gente tem uma assertividade maior na conversa com o técnico. E eu acho que é muito interessante quando você fala em escolha de cor. Com escala, é fotografar, por exemplo, para uma porcelana, cor de substrato para o seu técnico e cor que você quer. Para o seu técnico entender e visualizar aquela situação que está na boca clínica do seu paciente. Tá joia? Aqui no mudo falando. Muito, muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Não tenho agora mais perguntas. O Cláudio está te agradecendo aí pela resposta. Eu convido a Obrigado. vocês, se vocês tiverem, por favor, respondam essas perguntinhas no final, que elas são muito importantes para a gente. E se vocês tiverem dúvida ou depois surgir alguma outra coisa, algum assunto, algum questionamento a respeito do que foi falado hoje, se quiserem transmitir para a gente transmite para o professor Fabiano, e tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder para a gente. Tá bom? Então eu me Tá despeço de joia. todos. Eu Me despeço. agradeço Pode a falar, todos. professor, Eu desculpa. agradeço a todos aí. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite para todo mundo, viu? Um abraço. Até semana que vem. Semana que vem tem mais webinário. Até.